E aí, galera, tudo bem com vocês? Tudo certo? Vou contar para vocês que esse assunto da aula que a gente vai trabalhar é um assunto que eu adoro. Esse assunto se chama climatério. Vocês devem estar pensando assim, Jader, o que é que você diz que não gosta dentro da ginecologia? É difícil mesmo, né? Realmente é muito difícil ter algum assunto que realmente eu não goste. Confesso para vocês que eu gosto de todos. Mas climatério, para mim, é sempre um grande desafio falar de climatério, porque quando eu falo isso, eu consigo enxergar aí por trás da tela de vocês aquele nariz torcido, assim, tipo, climatério, que saco, Jader. Eu me lembro daqueles ambulatórios da faculdade de climatério que eram um saco, eram enfadonhos, aquelas pacientes super poliqueixosas, não tinha muito o que fazer para a gente poder resolver. E é justamente isso que eu gosto, é essa reação que eu gosto, porque eu quero que no final dessas aulas que a gente trabalha climatério, que vocês realmente tirem esse estigma. E vocês vão ver que climatério é muito interessante e que tem muita coisa que a gente realmente pode fazer para melhorar a qualidade de vida das pacientes. Cada vez tem se estudado mais esse tema, cada vez a gente está descobrindo mais e mais coisas, e é nossa função primordial, como médicos, a gente melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, com essa aula, eu quero mudar esse conceito. Vocês vão ver que realmente o objetivo é você entender isso, para você conseguir acertar as questões de prova, mas também para tirar esse estigma ruim que algumas pessoas têm de que, puxa, não tem muito o que fazer, é aquela consulta longa, demorada, a paciente é poliqueixosa, não tem como a gente resolver todos os sintomas dela. Tem sim, vocês vão ver que tem sim, e tem muito o que a gente pode fazer. Olha só, vem comigo. Uma coisa que eu gosto de falar quando eu começo a falar de climatério é entenda o porquê. Então, na verdade, quando a gente pensa que a paciente tem muitas queixas, muitos sintomas, ela tem toda a razão de ter muitas queixas e muitos sintomas. A primeira coisa que eu quero explicar para vocês, então, é realmente o porquê que tudo isso acontece. Esse é o objetivo dessa nossa aula. Galera, então assim, ó, eu vou falar sobre a introdução e a fisiologia do climatério. Não dá pra gente dizer fisiopatologia, porque não é uma patologia, é a fisiologia normal que acontece, então, com a mulher quando ela chega nessa faixa etária. As definições pertinentes e também a sintomatologia e a propedêutica. Isso que a gente vai falar nessa aula. Vamos começar com introdução e fisiologia. Olha só, isso aqui eu adoro explicar, adoro mesmo. Olha só. Antigamente, se vocês forem ver, não tão antigamente assim, na década de 50, a expectativa de vida da população feminina era 50 anos. 51, 52 anos era a expectativa na década de 50. Olha que doideira isso. Na década de 50 não é muito tempo atrás. Se vocês forem ver, as pessoas morriam nessa época ainda de doenças infecciosas. Morriam de tuberculose, morriam de várias doenças que não faz muito sentido hoje, com o desenvolvimento todo que a gente teve, realmente a população morrer. Mas se morria. Então, não se sabia nada de climatério. Por quê? Porque a mulher fazia 50 anos, quando ela começava a entrar no climatério, já estava na hora de morrer. Então, o que acontecia? Elas morriam muito cedo e praticamente nem tinham essa fase do climatério. Olha o que aconteceu com a expectativa de vida. A partir da década de 50 começou a subir muito a expectativa de vida, aí 2007 foi para 70 anos e hoje a gente já tem no Brasil uma expectativa de 75 a 78 anos, que é a expectativa de vida para a população feminina no Brasil. Acredito que daqui a alguns anos a gente vai ter aí 80 anos de expectativa de vida. Galera, muitas vezes, então, vocês podem ver que tem algumas mulheres que vão viver até mais depois da menopausa do que antes da menopausa. Porque realmente a expectativa de vida aumentou. É nosso dever, como médico, realmente entender, então, todo esse processo para a gente poder aí fornecer uma qualidade de vida legal para essas mulheres. Outra coisa que é interessante é que nessa época, as mulheres que chegavam nos seus 48, 49, 50 anos, elas chegavam assim.
vovozinha, né? Aquela coisa, já tinha tido seus filhos, já tinha feito a sua função, né? Que antigamente a função, na verdade, da mulher era essa, né? Era ter vários filhos, e aí então cuidar dos filhos, amamentar, aquela coisa. Beleza, com 50 anos ela já chegava assim. Com o tempo, a mulher entrou no mercado de trabalho, começou a fazer o seu planejamento familiar, começou a se cuidar, fazer atividade física, e hoje nós temos mulheres que chegam no climatério bem diferente do que antigamente. Inclusive famosas, né, que certamente vocês conhecem, atrizes, cantoras, né? Então, essas duas para mim são dois exemplos emblemáticos assim de mulheres nessa faixa etária do climatério e que são lindas, que são de bem com a vida e que realmente querem viver mais e melhor, né? Então a Maria Fernanda Cândido, vocês veem aí, uma excelente atriz, e a Paula Toller, a vocalista do Kid Abelha. Então, são mulheres que realmente estão aí em plena atividade e que estão super bem e tem realmente uma faixa etária aí compatível com climatério. Essas mulheres querem viver mais e querem viver melhor. É nosso dever, é nossa função como médico, realmente, a gente poder oferecer uma bela qualidade de vida para essas mulheres. Certo? Então, vamos lá, gente. Olha só. Quando a gente fala sobre o climatério, não dá para a gente começar a falar de climatério sem falar sobre a fisiologia e também o funcionamento dos gametas no ovário. Quando a gente pega assim, ó, aqui vocês veem um corte histológico de um ovário de uma menina, de um feto do sexo feminino com 20 semanas de gestação. Até 20 semanas de gestação, esses gametas, eles começam a se formar, os oócitos, eles começam a se formar. E com 20 semanas, esse feto do sexo feminino, ele já tem 7 milhões de oócitos. Então, é um número gigante, é um número super alto de gametas que existe ali no ovário. Olha que interessante. Ela está com 20 semanas dentro da barriga da sua mãe e a partir de 20 semanas já começa um fenômeno de atresia no ovário. Então, esses 7 milhões de oócitos, várias dessas células desses folículos começam a morrer, começam a sofrer apoptose. E quando essa menina nascer, ela vai ter só 1 milhão de oócitos ali no seu ovário. Durante a infância, também existe atresia. Atresia é a mesma coisa que apoptose, é morte celular programada. Então, durante a infância, também existe atresia. E quando ela chega na puberdade, ela já chega com 300 mil oócitos. E desses 300 mil, se essa paciente nunca tomar pílula anticoncepcional, nunca usar nenhum método anovulatório, 400 a 500 vão ovular. O resto tudo vai sofrer atresia. Então, gente, na verdade, o que a gente sabe? Que só 0,01% da perda de folículos é causada pela ovulação. Até aquela velha história, né? Então quer dizer que se eu tomar pílula eu vou economizar óvulo? E aí, então, eu vou menopausar mais tarde? Não, porque a perda ela é por atresia, na verdade. É só 0,01% que é pela ovulação. Então, o fato de usar pílula por muito tempo não vai retardar a sua menopausa. A perda dos óvulos, dos folículos ovarianos, realmente é em função de atresia. E olha que interessante. Esse ovário aqui dessa menina, vocês vejam que está cheio de oócito, ó, tá cheio de gameta dentro. E aqui vocês veem um corte histológico de um ovário de uma paciente no climatério. Olha aqui, tem um gametinha aqui, ó, perdido ali dentro do ovário. Então, ela perdeu tanto folículo que ela fica com 1, 2, 3, às vezes dá para contar numericamente quanto folículo tem ainda naquele ovário. O que eu estou querendo dizer para você? Anota aí. Por que acontece o climatério? É uma coisa simples, é uma coisa ridícula de simples. O climatério acontece porque simplesmente acaba numericamente aquela quantidade de folículos ovarianos. Ela vai nascer com uma quantidade alta de folículos, esses folículos vão sendo perdidos, vão sofrendo muita atresia ao longo da sua vida reprodutiva, e aí então, quando ela chegar lá no climatério, ela chega com uma meia dúzia de folículos ovarianos, ou seja,
acabou, encerrou. Não tem mais população folicular, não tem mais gameta, não tem mais óvulo. Então, essa paciente, ela perde a capacidade de reproduzir. Isso cai muito em prova. Eles perguntam por que acontece o climatério. O climatério simplesmente acontece porque acabam os folículos. Ponto final. Simples assim. Ok? Muito bem. Aí, então, quando a gente fala sobre o esgotamento dos folículos, isso vai acabar se refletindo também na fisiologia hormonal. Jader, eu me lembro que você explicou lá na aula de fisiologia menstrual que existem duas células no folículo ovariano. Aquela célula mais externa se chama células da teca. E aquela célula mais interna se chama células da granulosa. Eu lembro que você falou que o LH age sobre a célula da teca, transformando colesterol em androstenediona e testosterona. E esses androgênios vão passar para a célula da granulosa, lembram disso? E na célula da granulosa existem receptores para o FSH. O FSH transcreve a enzima aromatase que converte esses androgênios em estradiol, que é o hormônio feminino. Certo? É dessa forma que o ovário produz hormônio. Ponto final. Pensa comigo. Eu lembro que tem mais um hormônio que inibe o FSH. Como é que é o nome desse hormônio? É a famosa inibina. Lembram disso? Qual é a função da inibina? Olha o nome dela. Inibina. Ela serve para inibir o FSH. E ela realmente tem um papel importante de bloquear a produção hipofisária de FSH. Quando a paciente está chegando no climatério, que ela está lá com seus 47, 48, 49 anos, os folículos vão se esgotando, o número de folículos esgota, e a primeira coisa que começa a diminuir a sua produção com o esgotamento folicular vai ser a inibina. Então, galera, a alteração mais precoce do climatério, quando a gente fala hormonalmente, vai ser a queda da inibina. Mas não decora, olha só, presta atenção. Por que é isso? Porque os folículos começaram a se esgotar. Acabou. É matemática a coisa. Simplesmente não tem mais. Se está acabando, tem ali meia dúzia só de folículo, o folículo lá estava sempre produzindo um monte de inibina, chega uma hora que, poxa, agora tem pouca gente aqui para produzir inibina, então começa a cair a produção de inibina. Essa é a primeira alteração. Aí agora fica fácil de você raciocinar o que vai acontecer. O que a inibina faz? A inibina inibe o FSH. Se vai cair a inibina, o que acontece com o FSH? Bom, não tem mais quem iniba o FSH, então ele pode subir. E é isso que acontece, cara. A queda da inibina deflagra um aumento do FSH. Olha só. Pensa comigo. No momento em que existe queda da inibina, a inibina inibe o FSH, a hipófise vai pensar, bom, agora eu não tenho mais quem me iniba, então eu vou subir, vou aumentar a minha produção de FSH. E é exatamente isso que acontece. A gente diz que as pacientes no climatério têm níveis altos de FSH justamente porque começa a cair a inibina. E o FSH, então, vai começar a subir, 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 subir. Pensa comigo. O que isso vai acarretar? Ah, Jader, o FSH, ele age na célula da granulosa, estimulando a produção de aromatase. A aromatase é a enzima que vai converter androgênios em estradiol. Então, se tem mais FSH, vai produzir mais aromatase. Se produz mais aromatase, vai converter mais esses androgênios em estradiol. Então, essa paciente vai aumentar a produção de estradiol. Exatamente, é isso que acontece no início do climatério. Ela vai ter um ligeiro aumento dos níveis de estradiol. Olha que interessante, o FSH subiu, começou a produzir mais aromatase, começou a aumentar a produção de estradiol. É como se fosse aquele último suquinho do ovário, né? Do tipo assim, ó, olha,
tá começando a esgotar aqui os folículos, e aí então eu vou começar a aumentar a produção de estradiol. É como se ele tivesse aquele último estímulozinho ali para produzir o hormônio feminino. E realmente acontece isso, né? Quando elas estão com 47, 48 anos, é o momento que começa a acontecer isso. Então, galera, nessa primeira fase do climatério, que é a fase mais precoce, a paciente ainda está menstruando, ela ainda tem capacidade de engravidar. Não esquece, as alterações mais precoces vão ser: a primeira, a queda da inibina. Isso cai muito em prova, gente. Então, ó, atenção, presta atenção. A alteração mais precoce é a queda da inibina. Depois vai ser a subida do FSH. E isso leva a um ligeiro aumento do estradiol. Então, esse é o perfil hormonal da primeira fase do climatério. Ô, Jader, mas assim, ó, se eu tenho uma paciente que está começando a ter algumas alterações do climatério, eu não sei, eu estou em dúvida se é climatério mesmo, tem algum exame desses aqui que eu posso pedir para ver se realmente ela está no climatério? Presta bem atenção no que eu vou dizer, olha só. Na verdade, o diagnóstico de climatério é clínico. A sintomatologia é característica, o padrão menstrual é muito característico. Então, assim, o diagnóstico ele é sempre clínico. Não é necessário você pedir dosagem hormonal. Se você está em dúvida, ou seja, você não tem certeza se realmente o sintoma é muito característico de climatério, aí o melhor hormônio para você pedir é o FSH. Não é a inibina. Apesar dela ser a mais precoce, não é a inibina e não é o estradiol. O melhor é o FSH. Que se o FSH estiver alto, significa que realmente essa paciente, essa hipófise está tentando mandar FSH, né? Está com níveis elevados de FSH. Aí, então, você pode dizer que realmente ela está entrando no climatério. Mas não precisa a gente fazer de rotina o FSH para diagnosticar. O diagnóstico é clínico. Ok? Pessoal, ficou claro até aqui? Tudo certo? Tudo tranquilo? Beleza. Então, isso que eu quero que vocês entendam dessa primeira fase. Muito bem. Aí, então, ela começa a entrar, depois, quando ela está lá com os seus 49, 50 anos, ela vai começar a entrar na segunda fase do climatério. Gente, a segunda fase do climatério, na verdade, ela é marcada pelo esgotamento definitivo de folículos. Lembra que naquela primeira fase ainda tinha alguns folículozinhos perdidos ali que estavam tentando dar um gás ali de estrogênio nela. Estavam tentando bombar estrogênio na circulação. Por isso que ela tem um ligeiro aumento de estradiol na primeira fase. Aí chega uma hora que esgota de vez. Acabou de vez. Não tem mais folículo. Tem 0 folículos ali no ovário. O que vai acontecer, cara? Bom, se não tem mais isso aqui, não tem nada, né? Não tem nem teca, nem granulosa, não tem mais quem produza estradiol. Então, acabou o hormônio feminino. Essa paciente não produz mais estradiol. Não tem mais estradiol ovariano sendo produzido. Então, se não tem mais granulosa, não tem mais como produzir estradiol. E essa paciente vai começar a entrar em um estado de hipoestrogenismo. Jader, mas então se não tem mais folículo, não tem mais quem produz estradiol, se não tem mais granulosa, também não tem mais teca, porque teca faz parte do folículo, sim? Claro que sim. Então, se também não tem mais teca, galera, não produz também androstenediona e testosterona. Então, essa paciente também vai diminuir drasticamente a produção de hormônios masculinos. Então, anota aí, olha só. O que acontece na segunda fase do climatério? Na segunda fase do climatério, a paciente vai entrar em um estado permanente de hipoestrogenismo. A segunda fase é quando esgota por completo os folículos ovarianos. Então, não tem mais quem produza estradiol no ovário da paciente e não tem mais quem produza androstenediona e testosterona. Ela entra em um estado de queda importantíssima do nível de estradiol e de queda dos níveis de androgênios. Então, agora é que vai começar toda aquela famosa sintomatologia. Os sintomas que as pacientes têm são em função da queda do hormônio feminino, do estradiol. E também, claro, do hormônio masculino, que vai se refletir principalmente em libido. Deixa eu mostrar para vocês.
Gente, olha só que interessante. Aqui a gente vê um gráfico que vocês conseguem ver exatamente como é que é a flutuação hormonal, então, no climatério. Esse gráfico eu acho que sela bem tudo isso que eu falei. Olha só, vamos começar pelo estradiol. O estradiol é o amarelinho. Vamos começar aqui, ó. Aqui a paciente ainda está menstruando, então ela vem menstruando, está lá com seus 47 anos, e aí o que vai acontecer? Um ligeiro aumento do estradiol, estão vendo? Existe, então, ó, um pequeno aumento do estradiol, que é essa primeira fase do climatério. E depois disso, esgota por completo os folículos e, olha aqui, cai, e fica a níveis muito baixos de estradiol. Olha só o FSH. O FSH é o azul. Então, a gente tem aqui, ó, o FSH que começa a subir. No momento em que a gente tem esse ligeiro aumento do estradiol, o FSH está subindo, e ele sobe e fica em níveis super altos, olha aqui, ó, e se mantém sempre alto, até a morte da paciente. Então agora, até o momento em que ela vai morrer, os seus níveis de FSH vão ser sempre altos. E olha o que acontece com o LH. Ô Jader, mas tá, ok, eu entendi que o FSH sobe, que o estradiol cai, que a inibina cai e que os androgênios caem. Mas e o LH altera também? O LH, na verdade, ele caminha junto com o FSH. Os dois são as gonadotrofinas hipofisárias. Eles andam de mãos dadas, os dois. Então, olha o que acontece com o LH. O LH é o rosa. Na verdade, o LH, ele ainda está em níveis normais quando começa a subir o FSH. O primeiro que sobe é o FSH. Mas logo que começa a subir o FSH, o LH também começa a subir. Ó. Ele sobe e também fica alto. Não em níveis tão altos quanto o FSH, mas ela vai acabar sua vida sempre com o LH alto também. Então, na pós-menopausa, uma mulher que já parou de menstruar, uma senhora que tem seus 70 anos, como que vai ser o quadro hormonal dela? Ela vai ter níveis baixos de estradiol, bem baixos, e níveis altos de FSH e de LH. Lembrando que sempre os níveis de FSH são mais altos do que os de LH. Os de LH são altos, mas não tanto quanto os de FSH. Beleza? Tranquilo, pessoal? Entendido? Maravilha! Muito bem, então entendendo essa parte da fisiologia, da introdução e da fisiologia, a gente vai para as definições pertinentes. Agora entrando em clínica propriamente dita. Eu gosto muito de explicar essa parte inicial de fisiologia, primeiro porque cai muito nas provas de vocês, e segundo porque é ela que explica, na verdade, todo o sintoma, toda a clínica e as definições que a nossa paciente vai ter. Então olha só que interessante. Gente, quando a gente fala em climatério, existe uma grande diferença, e eu vejo que as pessoas confundem muito isso no dia a dia, especialmente eu vejo gente que já passou pela GO e que realmente não entende bem esses conceitos. Uma coisa é climatério, outra coisa é menopausa. E as provas sabem que vocês erram isso, que vocês confundem isso, e eles colocam questões para fazer vocês errarem. Presta atenção porque você não vai errar. Olha só, é fácil, gente. Climatério é esse período fisiológico de alterações hormonais na vida da paciente. Então, todo esse período que pode durar 2 anos, 3 anos, 5 anos, 7 anos, às vezes até 10 anos, é o que a gente chama de climatério. É o momento de transformação que a paciente passa de um estado de que ela pode engravidar, que ela pode reproduzir, para um estado em que ela não pode mais reproduzir. Isso se chama climatério. É uma linha de tempo. O que é menopausa, cara? Não esquece. Então, assim, ó, isso sempre cai em prova e você não vai errar. Menopausa é um evento pontual. Dentro de toda essa linha de tempo do climatério, a menopausa vai ser a última menstruação da vida da paciente. Isso é menopausa. É análogo da menarca. Eu fico impressionado que as pessoas entendem bem o que é menarca, mas não conseguem entender o que é menopausa. Gente, menarca, quando a gente pergunta lá na anamnese, na história ginecológica, a gente pergunta, com que idade você menstruou pela primeira vez? Ah, doutora, eu menstruei com 10 anos, com 11 anos. Isso é menarca, é a idade da primeira menstruação. Cara, o que é menopausa? É a última menstruação.
Olha, doutor, a minha última menstruação foi com 52. Foi a última vez que eu fiquei menstruada. Então, ela teve uma menopausa aos 52 anos. É uma foto, é um evento pontual. Assim, dentro de toda a linha de tempo do climatério, a menopausa é um evento pontual. É o momento em que ela teve a sua última menstruação. Beleza? Mas aí a gente tem uma particularidade. Os ciclos menstruais, eles são muito irregulares nesse período. Por quê? Porque no momento em que a paciente está tendo poucos folículos para produzir hormônio, essa paciente vai começar a fazer ciclos anovulatórios. Então elas podem ficar muito tempo sem menstruar, por exemplo, assim, ficar 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses sem menstruar e dali a pouco veio a menstruação. Aí ela ficou 7 meses sem menstruar e daqui a pouco veio de novo a menstruação. É muito comum as pacientes dizerem isso pra gente, né? Olha, doutora, eu achei que tinha acabado, passaram 8 meses e daqui a pouco, pá, veio de novo. Que saco! Já tinha mandado embora todos os absorventes, não tinha mais comprado absorvente, passou 8 meses e pá, menstruei de novo. Porque realmente os ciclos eles são irregulares, eles são infrequentes nessa época e pode acontecer de vir no momento em que ela não estava esperando. Então, como é que eu faço o diagnóstico de menopausa? Eu posso dizer, por exemplo, assim, ó, se ela está há 6 meses sem menstruar, eu já posso dizer que ocorreu a menopausa? Gente, presta atenção nisso. Filé mignon de prova. Olha aqui. Para a gente fazer diagnóstico de menopausa, tem que ter 1 ano de amenorreia. Como os ciclos são irregulares, ela tem que ficar 1 ano inteirinho sem menstruar para você poder dizer que realmente ela teve a sua menopausa. Tá, Jader, mas como assim? Então quer dizer que, vamos supor que ela tem 52 anos e teve a sua menstruação. Aí, ela passou 12 meses sem menstruar. 12 meses é 1 ano, certo? Agora ela está com 53. Então, quando ela fez 1 ano de amenorreia, você vai dizer que realmente ela teve a sua menopausa. Mas como é que eu dou o diagnóstico para ela? Na verdade, você vai dizer assim, ó, você teve a sua menopausa aos 52. Não, mas agora ela já está com 53. Sim, o diagnóstico vai ser sempre retrospectivo. Você só pode dizer para ela que ela teve a sua menopausa quando ela tiver 53 anos. Mas você registra que a menopausa ocorreu aos 52. Entendeu? Olha bem, presta bem atenção porque isso é muito importante em prova. Você está com uma paciente que você está atendendo. Ela tem 51 anos. Os ciclos estão bem irregulares. Ela fica menstruada a cada 3 meses, a cada 6 meses. Daqui a pouco ficou 8 meses sem menstruar e aí veio de novo. Aí agora ela está com 52 anos e veio a menstruação com 52. Aí passou 12 meses, passou 1 ano e não veio a menstruação. Agora ela está com 53. Então, você pode dizer, realmente você menopausou aos 52. O diagnóstico vai ser sempre retrospectivo. Então, no momento em que ela tem 53, você dá o diagnóstico de que a sua menopausa ocorreu aos 52. Beleza? Isso é muito importante, gente. Isso cai muito. Quando vocês forem fazer as questões, vocês vão ver que isso cai pra caramba. Eles adoram perguntar isso. Então, assim, ó, é sempre retrospectivo o diagnóstico de menopausa. Você só pode dizer que ela realmente menopausou depois que ela está 1 ano em amenorreia. Fechou? Beleza? Ô, Jader, e me diz uma coisa. Quando é que eu vou dizer que a menopausa de uma mulher foi precoce? Você vai dizer que a menopausa foi precoce quando ela ocorreu antes dos 40 anos. Então, assim, é normal qualquer mulher entrar, então, no climatério e menopausar depois dos 40. Puxa, mas não é cedo? 41, por exemplo, não é cedo? Em relação à média das mulheres do mundo, realmente é cedo, mas é considerado como normal. Então, uma pessoa que menopausou com 41, você considera como normal. Agora, se ela tem menos de 40, se ela tem, por exemplo, 36, 37, 38, se considera como menopausa precoce. Não é normal. E menopausa precoce, sim, a gente precisa fazer investigação. A gente precisa ver se tem alguma causa para ela ter entrado numa falência ovariana tão precoce.
E quando é que eu considero tardia? Considero a tardia com mais de 55 anos. Isso também é importante, galera. Lembrem que esses conceitos tem que memorizar. Menos de 40 é precoce. Mais de 55 é tardia. Então, se você tem uma mulher que tem 57 anos e ainda está menstruando, opa, essa paciente realmente vai ter uma menopausa tardia. Não é considerado como uma menopausa habitual. Ela está fora daquela curva, né, de normalidade que a gente considera da média das mulheres no mundo. Então, precoce antes dos 40 e tardia acima dos 55. Bom, como é que eu faço o diagnóstico? Na verdade, o diagnóstico é clínico, é eminentemente clínico. Eu vejo que muita gente na prática, no dia a dia, tem aquela ideia, não, vamos pedir uma dosagem hormonal. Ou que nem eu já ouvi as pacientes dizer, doutor, eu quero fazer uma contagem hormonal. Não, não tem que fazer contagem nenhuma. Não precisa fazer dosagem hormonal. Olha só, cara, presta atenção, isso é questão da sua prova. Uma mulher que tem seus 48 anos, que está começando a ter calorão, que está começando a se queixar de que a vagina está seca, que ela não está conseguindo ter relação sexual, ela tem sintomas compatíveis com climatério, com falta de estrogênio, certo? Certo. Ela tem idade para ter isso? Claro que tem, ela está com 48 anos. Se ela está com mais de 40, é normal realmente que ela tenha esses sintomas. Então, não precisa dosar o FSH. Você vai examinar a paciente, ver que a vulva já está mais atrófica, a vagina já está mais atrofiada, você vai tentar colocar o espéculo, é difícil, a paciente sente dor, aquela vagina bem atrofiadinha, assim, que às vezes a gente coloca o espéculo e tem sangramento. Então, na verdade, gente, o diagnóstico é clínico. Não precisa você ficar fazendo dosagem de hormônio para poder dizer para ela, olha, realmente você está no climatério. A gente tem muito dessa coisa, eu acho que um dos grandes problemas da medicina é que a gente ainda é muito tentativa de ser matemático, assim, e medicina não é matemática, não tem por que a gente ficar fazendo exame se a clínica está ali, na sua cara, né? Então, realmente não precisa, não tem necessidade. Ô Jader, mas quando eu estou na dúvida? Bom, se você está na dúvida, aí sim você pede o FSH, certo? Então, olha só, questão de prova, fica atento. Quando a gente tem uma questão que diz assim, ó, uma paciente com mais de 40 anos, com queixa de fogacho, de vagina ressecada, no exame físico você vê que a vulva e a vagina estão realmente mais atróficas, eles colocam assim, ó, é imprescindível você fazer a dosagem de FSH para confirmar o diagnóstico de climatério. Gente, tá errada. Essa assertiva aparece em tudo que é prova do Brasil inteiro e está errada. Eles adoram colocar isso nas provas porque eles sabem que na prática muita gente pede FSH e não precisa pedir. Então, não esquece, o FSH é dispensável. Quando que você pede o FSH? Quando houver dúvida, se você não sabe bem se realmente é um climatério, ela está lá com seus 45 anos, tem uma queixa de labilidade emocional, diz que tem calor, mas não é um calor muito característico de fogacho, aí você pode pedir o FSH se você tem dúvida. E, o mais importante, quando que é imprescindível mesmo pedir o FSH? Quando ela tiver menos de 40. Quando for uma menopausa precoce, você tem lá uma mulher de 38 anos, com queixa de calorão, de vagina seca, de irritabilidade, de insônia, aí você vai pedir o FSH, porque tem que documentar. Quando é falência ovariana precoce, a gente vai ter que investigar. E para investigar, você tem que documentar com o FSH. Então, anota isso, porque isso é filé de prova. Olha só, se for paciente com menopausa precoce, precisa dosar o FSH. É imprescindível dosar o FSH. Se não for precoce, o FSH é dispensável. Você vai só pedir se você tem dúvida do seu diagnóstico. Ok? Beleza? Vocês vão se lembrar de mim quando vocês forem fazer as questões, porque isso chove questão de prova sobre esses conceitos. Muito bem. Aí, então, nós vamos para a nossa última parte da aula, que é a parte da sintomatologia e da propedêutica. Olha só.
quando a gente fala, então, sobre climatério, a gente entende realmente essa parte hormonal e entende essa parte conceitual. Vamos para os sintomas que as nossas pacientes vão se queixar, vão reclamar. Gente, a grande origem dos sintomas, o vilão de toda a história é a falta do estrogênio. Vocês imaginam, a mulher ela está desde os seus 9, 10, 11 anos, lá desde a sua puberdade, acostumada com o estrogênio. É o hormônio da mulher, é o hormônio feminino. E aí, daqui a pouco, esse hormônio vai embora. Olha só que coisa mais doida, né? Simplesmente a fisiologia do organismo dela faz com que esse hormônio suma do organismo. Então, essa paciente vai ter um hipoestrogenismo, e o hipoestrogenismo é a origem dos sintomas. A causa dos sintomas do climatério é definitivamente a falta do estrogênio. Qual é a principal fonte de estrogênio, então, na paciente pós-menopausa? Ela ainda tem alguma fonte de estrogênio? Claro que ela tem. Ela tem, na verdade, a gordura, o tecido adiposo. Lembra que o tecido adiposo, ele também tem aromatase. Ele converte os androgênios, que é a androstenediona e a testosterona, em estrona, que é o estrogênio periférico. Então, durante o menacme, a principal fonte de estrogênio é o ovário, é o estradiol ovariano. Agora, na pós-menopausa, a principal fonte de estrogênio vai ser a gordura, o tecido adiposo. Tanto que aquelas mulheres que têm sobrepeso e obesidade, olha só, elas vão ter uma vantagem aqui em relação às magras. Por quê? Como elas têm mais gordura, elas produzem mais estrona, que é o estrogênio periférico. E dessa forma, elas vão ter menos sintomas do que as mulheres que são magras. Certo? Entendido? Isso também é questão de prova. Anota aí. Eles adoram perguntar isso. Qual é a principal fonte de estrogênio na pós-menopausa? Gordura. É o tecido adiposo. Ó. Não esquece aqui, ó. A gordurinha é o que produz o estrogênio na pós-menopausa, que é a estrona, né? O estrogênio periférico. Beleza? Muito bem. Em relação à menstruação, o que vai acontecer? Naquela primeira fase, que é aquela fase em que a gente tem aí um ligeiro aumento do estradiol, o que vai acontecer, gente? Pensa comigo, olha só. No momento em que a gente tem queda da inibina, ascensão do FSH e um ligeiro aumento dos níveis de estradiol, essa paciente ela vai começar a ter um aumento dos níveis de estrogênio. Então ela não vai ter ainda os sintomas do hipoestrogenismo, porque ela está tendo ainda realmente uma liberação maior de estrogênio. Só que, pensa no ciclo menstrual, ela vai ter um pico de estradiol mais precoce. Como ela está começando a produzir um pouquinho mais de estrogênio, ela faz um pico de estradiol mais cedo, mais precoce, e dessa forma, o pico de estradiol deflagra um pico de LH mais cedo, mais precoce. Então o ciclo encurta, ele fica mais curtinho. Ela vai ter menstruações frequentes. Então, ela vai começar a se queixar e dizer, poxa, doutora, eu sempre menstruei certinho de 28 em 28 dias e agora eu estou menstruando de 22 em 22 dias. Às vezes já chegou a ficar assim, ó, 15 dias entre uma menstruação e outra, daqui a pouco veio de novo. É o termo que alguns lugares ainda usam o termo polimenorreia, né, que são várias menstruações. Mas o termo mais atual, que seria o mais correto, hoje é menstruações frequentes. Está caindo por terra, né, essa nomenclatura da polimenorreia, oligomenorreia. A polimenorreia é menstruações mais frequentes. Então ela vai realmente ter ciclos mais curtos e, consequentemente, as menstruações vão ficar mais frequentes. Na segunda fase, que é quando esgota completamente os folículos ovarianos, o que vai acontecer? A paciente não tem mais estradiol. Se não tem mais estradiol, ela não consegue mais fazer pico de LH. Então ela para de ovular. Ela começa a fazer ciclos anovulatórios. Igual as pacientes que têm ovário policístico. E aí o que vai acontecer? As menstruações vão ficar infrequentes. Ela vai ter o antigo termo que se usava, oligomenorreia, que ainda tem algumas provas que usam o termo oligomenorreia. Pode ser que vocês encontrem em alguma questão de prova, mas o termo mais atual seria menstruações infrequentes. Então, ela passa de um momento em que o ciclo fica curto, que ela menstrua de 22 em 22 dias, para um momento em que ela começa a menstruar de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, ou às vezes chega a ficar 8 meses sem menstruar e daqui a pouco vem de novo. Então, as menstruações ficam bem infrequentes, que é característico da anovulação. E aí, vamos ao
principal dos sintomas, que é o famoso sintoma vasomotor. Galera, olha só, isso aqui que eu acho realmente o grande problema, o grande vilão da história no climatério, que é o famoso fogacho. Fogacho é um termo técnico, é um termo científico. 85% das mulheres que estão no climatério vão ter fogachos. Não adianta. Olha, se você não teve nada de calor, aquela velha história, não, mas a minha mãe, ô Jader, a minha mãe, ela disse que não teve nada de calor. A minha tia quase morreu, disse que tinha que ficar dentro da geladeira, aqui assim, mas a minha mãe não teve nada de calor. Bom, então a sua mãe está dentro daquelas 15% das pacientes que não tem fogacho, porque o normal é ter, 85% tem. Gente, o que é o fogacho? Presta bem atenção que eu vejo que muita gente erra isso aqui. Fogacho é onda de calor. São ondas de calor que iniciam na cintura. Então ela começa a ter, na cintura e sobe cranialmente em direção ao rosto. Essa paciente começa a ter aquela sensação de que tem uma onda subindo, 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 subindo e pá, parece que sobe para o rosto, que é o momento em que ela sente mais aquela sensação de que ela está ruborizada, de que ela está vermelha e que tem gente olhando para ela e que ela está vermelha. E isso é fugaz, dura mais ou menos 1 a 3 minutos. Eu vejo que muita gente erra isso. Sabe por quê que muita gente erra isso? Porque muitas vezes as pacientes se queixam de calor, porque realmente está quente, ou então porque ela diz assim, olha, eu tenho calor o dia inteiro, então presta bem atenção, pergunta quando você está entrevistando a paciente. Mas como é que é o calor? Você fica com calor o dia inteiro? O dia inteiro eu fico com calor. Isso não é fogacho. Eu de noite eu passo a noite inteira com calor. Não é uma coisa que vem e volta, assim, doutor. É uma coisa que é constante. Isso não é fogacho, me desculpa, isso não é fogacho. Fogacho é uma onda de calor que dura de 1 a 3 minutos. Ela sente, então, aquela onda que começa na cintura e que sobe para o rosto. E aí dá 3 minutinhos e passa. Dali a pouco ela já não está sentindo mais nada. E dali a pouco vem de novo essa onda, dura 1 a 3 minutos e passa. Isso é fogacho. Esse é o famoso fogacho do climatério. Mas, olha, a paciente me diz que ela tem calor sempre, então não é fogacho. Você não considera como fogacho. Você só considera como fogacho ondas de calor. Qual é o grande problema? O grande problema é que é um sintoma muito ruim, incomoda muito. E sabe quantas vezes pode dar no dia? 32 vezes. Meninas, então até 32 vezes ela pode ter essa onda de calor. Olha só. Então o grande problema é esse. As pessoas pensam, mas é rapidinho, é 1 a 3 minutos. Sim, é 1 a 3 minutos, mas é até 32 episódios por dia. Por favor. Então realmente você imagina você 32 vezes tendo essa onda de calor que dura 1 a 3 minutos e que passa. Daqui a pouco vem de novo, 1 a 3 minutos, passa. Aí você vai fazer outra coisa, daqui a pouco vem aquela onda, gruda o cabelo assim aqui atrás e passa. É dose, né? Concordo com vocês que é dose. A gente tem que intervir nisso? É óbvio que a gente tem que intervir nisso. É nossa função como médico a gente melhorar a qualidade de vida das pessoas. A gente tem que intervir nisso se isso está atrapalhando a qualidade de vida. Mas qual é a causa, na verdade? Na verdade, gente, a causa, não se sabe exatamente qual é o mecanismo fisiológico correto, mas a maioria dos estudos aponta que é, na verdade, um defeito no centro termorregulador do hipotálamo. A falta do estrogênio realmente faz com que aquele centro termorregulador que fica no hipotálamo, que é uma parte do sistema nervoso central, ele fique desregulado. E por isso que a paciente tem, então, essa onda de calor. Quem é que vai ter mais calorão? Quem vai ter mais calorão é quem fuma, as tabagistas, porque lembra que o tabagismo ele diminui a produção endógena de estrogênio. As sedentárias, elas têm mais fogacho, o exercício físico ele atenua um pouco esse sintoma de fogacho, e isso aqui cai muito em prova. Cara, a magra, nesse caso, vai ter uma desvantagem em relação àquela que tem mais gordura. Por quê? Porque a gordura produz estrona. Então, o sintoma de fogacho vai ser mais leve, mais tênue
do que na magra. A paciente que é magra, que não tem gordura, ela vai ter aí um sintoma mais acentuado. Então vê que comer McDonald's e Burger King de vez em quando realmente vai ter aí uma vantagem. Pelo menos uma vantagem vai ter aqui. Porque a gordura vai estar lá produzindo estrona e dessa forma o sintoma dela vai ser um sintoma mais tênue. Beleza? Os cardiologistas que não me ouçam falando nisso, né? Eu aqui defendendo. Não estou defendendo, só estou dizendo que quem tem mais tecido adiposo vai ter vantagem aí quando chegar no climatério, porque vai ter menos sintoma. Pelo menos de sintoma, mas nada de perfil cardiovascular, né? Do perfil cardiovascular é lógico que é pior. Que mais, galera? Olha só. Não esqueçam que o estrogênio ele é osteoprotetor. Isso também aparece nas questões de prova de vocês. O estrogênio, na verdade, ele tem a função biológica de inibir o osteoclasto. Lembra o que é o osteoclasto? O osteoclasto, na verdade, é uma célula multinucleada que tira o cálcio do osso. Então, na verdade, o estrogênio ele vai ser osteoprotetor. No momento em que cai o estrogênio, que ela fica em hipoestrogenismo, essa paciente, então, ela vai liberar o osteoclasto para começar a comer todo o cálcio do osso e desmineraliza o osso da paciente. Maior chance dela ter osteopenia e osteoporose. Olha como isso aqui é real. Olha só, aqui a curva, vocês podem ver na curva a massa óssea feminina e a masculina. Olha a diferença da feminina para a masculina. Até aqui é tudo ok. Ó, eles ganham massa óssea, tanto o homem quanto a mulher. Com 30 anos ela vai ter o pico de massa óssea. E aí, olha aqui quando ela chega no climatério. Chega a fazer um desvio grande na curva de massa óssea. Tudo por quê? Porque o estrogênio sai do corpo e dessa forma ela começa a perder de forma muito abrupta massa óssea. Olha que interessante, só para vocês deixarem bem firmado isso que eu estou falando. Gente, olha aqui, ó. Aqui vocês conseguem ver, nesse lado, um osso de uma mulher que está menstruando, que está no menacme. Vocês veem que a arquitetura do osso, ela realmente é uma arquitetura sólida. Ela realmente não tem um osso desmineralizado. Aqui nós temos o osso de uma mulher na pós-menopausa. Olha a diferença. Aqui, vocês estão vendo? Esse osso já é um osso que tem uma arquitetura bem mais porosa. Ele realmente vai ser um osso que tem uma chance de fazer uma fratura muito maior. Porque o estrogênio protege essa paciente aqui. E quando falta o estrogênio, aumenta a chance dessa paciente ter, então, uma osteopenia, consequentemente de evoluir para uma osteoporose e, consequentemente, evoluir para uma fratura. Então, realmente, a falta do estrogênio vai trazer esse efeito ruim para o organismo do ponto de vista de arquitetura óssea. E quais são os outros sintomas que elas também vão se queixar? Atrofia genital também é muito comum. A paciente diz, puxa vida, a vagina realmente está atrofiada, dói para ter relação sexual, porque não tem mais o estrogênio. Lembra que o estrogênio é aquilo que gera o trofismo da vagina. Então, realmente, a paciente se queixa de atrofia genital. A queda dos androgênios, dos hormônios masculinos, acabam levando à diminuição de libido. Então, a paciente chega dizendo, puxa, olha, eu tinha uma vida sexual super legal, super bacana, tenho parceiro fixo, a gente fazia várias coisas legais, às vezes elas contam até os detalhes, né? Olha, a gente ia para o motel uma vez por semana e tal, e agora eu não quero mais saber do negócio, o que está acontecendo? E aí o parceiro fica nervoso, né? Diz, poxa vida, porque como assim? O que aconteceu? Ela sempre teve um comportamento diferente. Gente, diminuição de libido é normal acontecer no climatério. Não significa que ela está querendo, não está lhe querendo mais, ou que ela está querendo estar com outro, né? Tem muitos parceiros, às vezes, que chegam dizendo, doutor, olha, eu acho que estou preocupada e ela deve estar com outro, porque comigo ela não tem mais vontade. Não, ela não tem vontade com ninguém, porque realmente diminui libido. É normal existir diminuição de libido. A falta do estrogênio também pode levar a depressão e irritabilidade. Então, esses sintomas psicológicos de depressão, de irritabilidade, especialmente a irritabilidade, também pode gerar. É como se fosse uma TPM permanente, porque, na verdade, a TPM acontece pela queda do estrogênio, aquela queda momentânea no final do ciclo menstrual do estrogênio. Imagina uma queda definitiva do estrogênio. Realmente deixa a paciente mais irritada e pode levar a quadros depressivos.
E os distúrbios do sono também são comuns no climatério. Então, a falta do estrogênio pode gerar insônia. Muitas vezes as pacientes chegam dizendo que tem calorão, tem vagina ressecada e se queixam muito de não estar mais conseguindo dormir. A insônia realmente também acontece pela queda do estrogênio. Ok? Então, gente, lembra que eu disse para vocês no início da aula, entenda o porquê? Realmente, aí vocês conseguem ver, conhecendo, entendendo cientificamente como que a coisa acontece, vocês conseguem realmente ver o porquê desses sintomas, das pacientes se queixarem desses sintomas quando a gente atende um ambulatório. Esse foi o objetivo com essa primeira aula de climatério, foi mostrar para vocês, então, por que que isso tudo acontece, como que é a fisiologia, e depois, na segunda aula, a gente vai falar sobre o tratamento. O que a gente pode fazer realmente, então, para tratar tudo isso e oferecer uma qualidade de vida digna e legal para os pacientes que estão nesse período. Beleza? Pessoal, contem comigo para aquilo que vocês precisarem. Se houver dúvidas, por favor, me escrevam. Um grande abraço e um excelente estudo para todos.